Foi ele. Mateus 25, de 1 a 13. Farei a leitura na NVI, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, ou nécias, ou imprudentes, né? E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo ou azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, ou o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar azeite para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem nem o dia, nem a hora em que virá o Filho do Homem. Irmãos, este texto, desde o capítulo 24, o capítulo anterior, ele está inserido no que é chamado de sermão profético de Jesus. Jesus está indo para a cruz, antes, porém, ele vai dar alguns avisos em relação às coisas que viriam a acontecer. Este evento, irmãos, fala de algo futuro. Jesus diz assim, o reino do céu será. O verbo está no futuro, aí no começo do versículo 1. Ou seja, é algo que ainda vai acontecer. Algumas parábolas da Bíblia, irmãos, apontam para o presente da igreja, para o hoje. Essa parábola não, ela aponta para o futuro. E o principal assunto do sermão profético de Jesus, irmãos, é enfatizar a vinda súbita, repentina, sem aviso, sem anúncio, ok? Da volta do Senhor Jesus. Virá num dia absolutamente normal, e a igreja deve estar pronta para esse momento. É interessante, irmãos, que no texto anterior vai falar a parábola dos 2 servos. Fala que o Senhor saiu, fez uma viagem, e eles ficaram ali administrando as coisas. Mas, irmãos, eles fizeram uma festa, chamaram ali algumas pessoas para beber, né? E o Senhor voltou. Nesta parábola dos 2 servos, dá a ideia, irmãos, que o Senhor voltou antes do que eles imaginavam. Ok? Porque eles chamaram ali algumas pessoas para fazer uma festa na casa do Senhor, para comemorar, para beber, né? E o Senhor voltou antes que eles pensavam que ele fosse voltar. Aqui, na parábola das 10 virgens, a ideia, irmãos, é que o noivo ele chega depois do tempo que elas imaginavam. Irmãos, a volta de Jesus vai surpreender a muitos. Alguns vão dizer assim: ele voltou antes que eu pensava. Outros vão dizer assim: ele voltou depois. Eu estava preparado antes. Aí eu me cansei de esperar e ele voltou depois do que eu imaginava. É isso, irmãos, que é a ênfase, então, do sermão profético de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, isso daqui não é uma possibilidade, não é um talvez, isso é uma certeza. A volta de Jesus vai surpreender a muitos, e que você, irmãos, não seja um dos tais, viu? O que fazer, então, para que não sejamos um dos tais? A parábola dos 2 servos, irmãos, que Jesus volta antes do tempo, ela demonstra para nós que existem pessoas que não estão preparadas para uma vida interrompida prematuramente, sabe? Pessoas, irmãos, e a parábola das 10 virgens mostra que há pessoas que não estão preparadas para uma longa caminhada, para algo, irmãos, que pode demorar,
para algo que vai requerer paciência, perseverança. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vamos entender aqui, irmãos. O que é importante nós entendermos primeiro nessa parábola das 10 virgens? Esse negócio de casamento. Como que era isso daqui? Sabia que eu pensava, eu acredito que muita gente pensa ainda, eu pensava que era novo convertido, que eram 10 noivas para um noivo só. Eu fiquei, camarada maluco, né? Vai se casar com 10 mulheres e ao mesmo tempo, né? Vai se casar, eram 10 noivas, não é isso, irmãos. Essas pessoas não são noivas. Elas não são noivas, viu? Elas são virgens. E como é que funcionava? A noiva, na verdade, nessa parábola, nem é mencionada. A Bíblia não menciona, não faz menção da noiva, porque aquilo que Jesus queria transmitir, a noiva não era importante. A ideia aqui é outra. Essas virgens eram amigas da noiva que acompanhavam a cerimônia. Amigas da noiva. Elas eram, irmãos, como damas de honra do casamento. Então, como é que funcionava? Elas esperavam o noivo vir, né, do local da festa, e elas acompanhavam a noiva até a casa do noivo, onde aconteceria as núpcias. Veja só, irmãos, o processo era mais ou menos o seguinte. O processo do casamento naquela época eram 3 fases. É mais ou menos igual hoje. Você tem o namoro, o noivado e, propriamente dito, o casamento, não é isso? Era mais ou menos parecido. Como é que funcionava? Na primeira parte, era firmado um compromisso entre os pais da noiva com os pais do noivo. Podemos dizer hoje é como conhecer a família, não é verdade? O crente, irmãos, quando vai namorar, ele vai conhecer a família da noiva, vai pedir a mão. A gente faz isso ainda, irmãos. Que luta que é, mas tem que passar por isso, é gostoso. Tem que ir lá na casa do camarada, pedir a mão da moça, falar com a mãe, falar com o pai. Então era isso. Eram os pais dos noivos que faziam ali o seu acordo, ok? Na segunda etapa, irmãos, havia então a cerimônia do noivado na casa dos pais da noiva. E ali, irmãos, por não ter ideia, esse noivado, irmãos, havia inclusive testemunhas. E eram feitas ali algumas promessas mútuas, e o noivo entregava ali alguns presentes à noiva. Você sabia que nessa fase aqui, irmãos, já não podia separar? Já se caracterizava um divórcio se houvesse separação? Já estava firmado. Essa fase, irmãos, era que Jesus... Só que nessa fase aqui, preste atenção, eles não podiam ainda ter relação sexual. Era nessa fase que Maria estava com José, quando ela ficou grávida de Jesus. Ela estava, como é que fala? Ajuramentada, ela estava ali já de acordo com José, que eles iriam se casar, mas o casamento ainda não tinha sido concretizado. Então, cada um na sua casa. E a terceira fase, irmãos, como é que funcionava? Tinha a cerimônia, que durava às vezes dias. Depois da festa, o noivo, acompanhado de alguns amigos, olha que legal isso, tinha festa, aí a noiva ia para a casa do pai dela. E aí o noivo, acompanhado de alguns amigos, iam até a casa do pai da noiva, ele buscava a noiva para levar para a casa dele. Só que nesse negócio de buscar, a noiva tinha algumas damas de honra, que eram essas virgens, que elas ficavam esperando o noivo chegar, geralmente na entrada da cidade ou na entrada da aldeia, e elas ficavam com umas tochas na mão, as lamparinas. Então, quando o noivo chegava, elas iam iluminando o caminho, até o noivo chegar na casa do pai da noiva, buscá-la de lá e levar para a casa dele. Era esse o papel dessas... Irmãos, só um parênteses aqui. Já pensou se alguém fosse casar hoje, precisasse arrumar 10 virgens para se casar? Ia ter um trabalho lá tremendo, hein? Mas vamos embora. O papel dessas moças, então, era iluminar o caminho para que o noivo, então, chegasse na casa da noiva, pegasse ela de lá e levasse para a casa dele. E esse evento, irmãos, ele sempre se dava de noite, viu? Então, o papel das virgens, qual que era, irmãos? Iluminar o trajeto do noivo, cortejar o noivo ao encontro da noiva. E aí, irmãos, veja só. Se a noiva tivesse sem o azeite na tocha, irmãos, ela servia para alguma coisa? Tinha alguma utilidade uma noiva com uma tocha apagada na mão? Nenhuma. Zero. Então, vamos entender aqui. Qual é o cerne do texto, irmãos? O importante do texto é dizer que o noivo tardou.
Geralmente hoje quem tarda é a noiva, né? Mas ali foi o noivo que tardou. Eu vi alguém olhando para alguém, que eu acho que no casamento deles quem atrasou foi o noivo. Mas aqui, o enredo da história, irmãos, é dizer que o noivo aqui estava atrasado. E essa demora, irmãos, revelou algumas coisas. Essa demora revelou, irmãos, o despreparo de alguma daquelas virgens. O despreparo. E revelou também, irmãos, um sono em todas elas. Veja só. Elas tinham aquelas tochas na mão, irmãos, e a cada período de tempo, algumas pessoas dizem 15 minutos, outras dizem 20, outras dizem 30, a tocha tinha que ser abastecida com azeite para que ela não se apagasse. Então ela precisava ser constantemente abastecida, né? Porque, eu volto a dizer, uma virgem com uma tocha apagada, irmãos, não tinha nenhuma utilidade. E é interessante, irmãos, quando a gente compara essa história com o cenário atual, irmãos. Quem eram as virgens da história? A Bíblia fala que tinham 5 virgens e 5 não virgens? Não, todas eram virgens. Todas eram virgens. Esta palavra, irmão, Jesus não está dizendo para o mundo, não, sabia? É para a igreja. Esta parábola é para nós. E o que significa a virgindade aqui, irmãos? A virgindade no texto significa a religiosidade. A nossa aparência. Gosto de culto. Eu gosto da Bíblia, né? Eu amo Jesus. Todas eram virgens, todas eram religiosas, todas tinham uma aparência cristã, uma espiritualidade superficial, né? E aí, irmãos, quantos vivem dessa forma hoje e sempre achando o seguinte: haverá uma segunda oportunidade, dar-se-á um jeitinho, eu posso endireitar a minha vida com Deus amanhã, eu posso voltar à comunhão amanhã, dá tempo. Volto a dizer, isso não é uma hipótese, isso é uma certeza absoluta. A volta de Jesus vai pegar muita gente de surpresa. Para alguns, Jesus chegou cedo demais, para outros, ele virá tarde demais. A volta de Jesus pegará muito, é uma certeza absoluta. E sabe o que dói o coração, irmãos? Às vezes é o peso de pregar uma mensagem como essa, de saber que eu estou falando para pessoas, para alguns que passarão por isso. Para alguns que naquele dia dirão assim: eu não esperava que ele viesse hoje, eu não estava pronto ainda, ele veio cedo demais. Para outros que dirão: ele atrasou muito, e agora já não estou mais pronto. Essas virgens, irmãos, estão no nosso meio, elas são nós. Elas estão no nosso meio, irmãos. Gostam do culto, gostam da Bíblia, dizem que amam a Jesus, mas o Evangelho nunca entrou nelas de verdade. Nunca nasceram de novo, irmãos. Nunca experimentaram, irmãos, a alegria da salvação. A igreja, irmãos, segundo esta parábola, ela está dividida em 2 grupos. A igreja está dividida em 2 grupos. Ela não está dividida entre ricos e pobres, cultos e incultos, negros e brancos, não. A igreja está dividida em 2 grupos: os preparados e os despreparados. Os que estão prontos e os que não estão prontos. É isso que a Bíblia fala. 5 delas, irmãos, julgaram que levar uma reserva de azeite era desnecessário. Comprar uma porção a mais geraria custo, daria trabalho. Não enxergaram a necessidade, irmãos, de ter azeite a mais. Para hoje, essas pessoas, irmãos, algumas coisas que fazemos são desnecessárias. Orar 4:30 da manhã, para que isso? Escola dominical todos os domingos, para que isso? É culto de doutrina, é culto de domingo, para que isso? Não tem necessidade nenhuma. Eu consigo ser cristão igual, consegue, até aquele dia, até a meia-noite, viu? Quando chegar a meia-noite a gente vai ver a diferença. Eu consigo servir a Deus do mesmo jeito. Eu dou paz do Senhor, eu conheço a linguagem, faço ali as minhas orações, é tudo igual, não muda nada, é desnecessário, é fanatismo. O que é o óleo aqui, irmãos? O óleo aqui é a presença do Espírito Santo, ok? É o Espírito Santo na vida da gente, ou seja, sem ele, irmãos, a tocha se apaga e ficamos no meio da escuridão. Irmãos,
Ninguém vai entrar no céu com óleo alheio. Ninguém vai entrar no céu com a unção e com a espiritualidade de outro. Ninguém. Ninguém vai entrar no céu, irmãos, porque conhece alguém que tem o Espírito Santo. A minha mãe é cheia, meu pai é cheio, eu conheço o irmão. Ninguém. A preparação do filho não serve para a mãe, a preparação da mãe não serve para o filho, a preparação da esposa não serve para o esposo. Tem uma frase que Spurgeon diz, que eu acho interessante, ele fala assim, ó: nenhum crente tem mais graça do que precisa. Nenhum crente tem mais graça do que realmente precisa. As prudentes não tinham azeite para dar. Você tem azeite para dar? Tenho nada, eu tenho o suficiente para mim. Eu tenho exatamente a medida que eu preciso. Nenhum crente, irmãos, tem comunhão com Deus para dar. Por quê, irmãos? Porque nós não somos a fonte. Nós recebemos e temos apenas o necessário. A fonte é Jesus. Não se compra relacionamento com Deus, irmãos. Você pode pagar dízimo, você pode comprar uma Bíblia, comprar uma harpa, isso aí se compra, um terno, uma gravata, tudo se compra. Agora a relação com Deus, não. Ninguém dá para ninguém, irmãos. Isso vem do céu, não se adquire na terra. Volto a dizer, o despreparo daquelas virgens foi evidenciado quando? À meia-noite, irmãos. Diante do grito da meia-noite, irmãos, o desespero chegou. E junto com o desespero, irmãos, uma busca inútil. Não dava mais tempo. Uma vez eu vi o crente falando assim, se eu ficar no arrebatamento, eu fujo para o mato e vou ser salvo na grande tribulação. Olha que loucura, irmãos. Que imprudência, que nécio. Uma pessoa dizer um negócio desse. O outro falou assim, o que importa é ir para o céu. Mesmo que eu for morar na rua, negócio de galadão, não estou preocupado. Mesmo que eu for morar Irmãos, isso é imprudência. Na meia-noite, irmãos, elas precisavam desesperadamente daquilo que elas rejeitaram a vida toda. Rejeitaram a vida toda o azeite, o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Acharam desnecessário, mas à meia-noite, irmãos, elas precisaram. Só para a gente explicar aqui, vai que alguém não entenda, quer dizer que Jesus vai vir à meia-noite, Jesus vai vir com horário marcado, irmãos? Não, claro que não, né? Essa meia-noite é uma simbologia espiritual. O que significa a meia-noite, irmãos? O ápice das trevas. É quando as trevas, irmãos, um momento de escuridão espiritual. Você sente, irmãos, que estamos na meia-noite? Ou nos aproximando da meia-noite? Ou você acha que falta muito ainda para a meia-noite? É o momento, irmãos, onde as trevas... Você sabia que no dia, irmãos, o pastor Veiga gostava de falar isso, no dia, a hora mais escura do dia, a meia-noite, ele vai escurecendo 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite é o momento mais escuro, aí 1 hora já está mais claro, 1, 2, 3, o ápice da escuridão, irmãos, é a meia-noite do dia. Quando a Bíblia fala meia-noite, irmãos, fala com as trevas dominando. Não estamos vivendo isso? E sabe o que é interessante, irmãos? Só consegue perceber a meia-noite o homem espiritual. Para o mundo, irmãos, é um tempo normal. Para o mundo é um tempo de libertação, é o tempo de mostrar quem você é, de você ser quem você quer ser, é um momento de conforto, de júbilo, de alegria. Jesus vai falar sobre isso, lá na oração para os discípulos, dessa alegria que o mundo sentiria, é um momento de alegria, irmãos, mas para quem é espiritual é meia-noite, trevas, momento difícil. Jesus, irmãos, ele virá num dia em que os negócios estarão seguindo normalmente, na cidade, no campo, a política, o comércio, a agricultura, a compra, a venda, contratos assinados, reuniões agendadas, tudo na normalidade, irmãos, tudo normal, pregações sendo feitas, uns se encurvando, outros se endurecendo, até que a porta será fechada, diz a Bíblia. Versículo 10, a parte final diz, e a porta se fechou, ou a porta foi fechada. Baterão na porta, irmãos. Talvez aqui Jesus esteja lembrando a Arca de Noé. Tarde demais. A porta nunca mais se abrirá. Irmãos, quando a gente fala que a porta, ela vai se fechar,
Não é para ficar com medo quem é salvo, é para dar glória a Deus, graças a Deus que a porta vai se fechar. Porque para nós, irmãos, a porta vai se fechar, irmãos, para a festa. A porta será fechada para toda tentação, para toda tribulação, para toda tristeza. A porta será fechada, irmãos, para toda enfermidade, para todo medo, para toda angústia. A porta será fechada para nunca mais ser aberta. Você pode louvar a Deus porque a porta um dia será fechada? É alegria para nós, irmãos, é desespero para quem está do lado de fora. Glória a Deus para quem está dentro. Eu quero que a porta se feche. É uma palavra de esperança que Jesus traz para nós. A porta será fechada. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero estar dentro, irmãos. Eu preciso estar dentro. Baterão, irmãos. Tarde demais. Sabe, irmãos, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que diante da aparente demora do noivo, quem dormiu, irmãos? Todas tosquenejaram e dormiram. Parece que o sono das nécias afetou as prudentes. Irmãos, vivemos dias assim, sabia? Onde todas parecem estar é o sonho, né, Aldinho? Onde todas parecem estar adormecidas, cansadas, exaustas. Alguns, irmãos, com sono da tristeza, como Elias debaixo da árvore pedindo a morte. A chegada das trevas, irmãos, tem causado um sono generalizado. Outros, como Eutico, dominados pelo sono, têm caído da janela. Então na janela, irmãos, na janela você vê o que acontece dentro e o que acontece fora. Coração dividido. A janela é um lugar de coração dividido, isso dá um sono, irmãos. Coração ora para dentro, ora olha para fora, ora as coisas de dentro atrai, ora quem atrai as coisas de fora. Irmãos, na janela dá um sono. Sai da janela em nome de Jesus. Foi da janela, irmãos, que Davi viu a mulher se banhando e caiu num sono, profundo sono espiritual, para a queda dele. Saia da janela. Podemos também lembrar, irmãos, do sono de Jonas. Aquele sono, irmãos, de quem navega para longe de Deus. Sabia, irmãos, quem navega para longe de Deus dá um sono, irmãos. O sono daquele que busca construir o seu próprio caminho. O sono, irmãos, daquele que, embora conhecendo a Deus, se nega a se encurvar a se submeter à palavra. Dá um sono. Está navegando para longe de Deus, dormindo, irmãos. Negócio lá em cima, irmãos, jogando bagagem para fora, pessoas quase morrendo, e ele está dormindo, irmãos. Que sono. O texto diz assim, ó: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso há entre vós, disso o que, irmãos? É o que Paulo está falando. Por participar da mesa do Senhor indignamente, por não fazer o autoexame, ou fazer o autoexame, meus irmãos, achando... Você faz o autoexame baseado em quê? Examine-se o homem a si mesmo. É baseado em quê? É na tua filosofia? É naquilo que você pensa do mundo? É na palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, conforme a palavra. Coloque a palavra como um espelho e veja como você está. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas alguns não fazem isso. Aí tomam a ceia de qualquer jeito. Dá um sono. Lutero dizia o seguinte, olha a força de Lutero. Ele falava assim, ó: se eu quisesse amaldiçoar alguém e lhe desejar muitos males, eu lhe desejaria um coração que desprezasse a palavra de Deus. Quer amaldiçoar alguém? Deseja a ele um coração que despreze a palavra. Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. É interessante isso, né? Porque alguns já estão mortos, aí já era. Mas alguns, no meio dos mortos, estão dormindo. E para esses há esperança. Desperta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te dá a impressão, irmãos, que morreu um, aí morreu outro. E aí a pessoa vai caindo no sono. Está quase morta, mas está dormindo ainda. É aquilo que Jesus falou para a moça lá, quando ele chegou na casa, que a família falou, ela já morre. Não, ela não está morta, ela está dormindo. Oxalá o Senhor diga para você nesta noite, não está morto, só dorme. Eu vou despertar esse miserável.
só está dormindo. Irmãos, eu tenho certeza que nessa noite eu estou falando para dormentes. O sono, irmãos, é algo que anestesia, algo que rouba a percepção, sabe? Você já conversou com alguém que está dormindo? E aí você fala um dia assim, você lembra que eu te falei aquilo? Não, você não falou não. Ué, ou sonâmbulo, né? Tá andando, mas tá dormindo. Fala com a pessoa assim. Aí você fala, não aconteceu isso não. Ela estava dormindo, ela está fora da realidade, ela não percebe. Como é triste, irmãos. Não dá para pregar para quem está dormindo. Sabe, irmãos, Deus me deu essa mensagem aqui, sabe aonde? Eu estava na casa da irmã Lourdes, dentro do quarto dela. Eu, a Tati, ela, a irmã Sueli e a irmã Vivian, nós 5. Há 20 dias atrás. E eu comecei a ouvir ali testemunhos de 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, e a gente começa a ver, e a gente fala, meu Deus, será que sou eu? Jesus, se for eu, me leva, me tira. Se for eu que estou atrapalhando a tua obra, me tira. E eu fiquei pensando, e eu já falei isso aqui, se nós precisássemos, irmãos, construir esse templo hoje, comprar um terreno e construir, a gente faria? Faria mais não, irmãos. Esses dias atrás eu falei, se não tivéssemos uma harpa cristã, precisássemos escrever 640 hinos hoje, nós faríamos? Faríamos. Não é esses lixos que a gente canta hoje em dia, não, hinos mesmo. Se precisássemos hoje abrir uma congregação com 42 igrejas, como nós temos, abriríamos? Por que, irmãos, não conseguimos mais reconstruir uma orquestra forte que tínhamos aqui? Por que não conseguimos construir um grupo com 100, 150, 120 jovens? Porque entramos num profundo sono espiritual. E sabe, irmãos, o que não serve para nos despertar, não adianta, não desperta, não acorda, irmãos. Obras humanas, marketing religioso, vamos fazer marketing religioso, sabe? Vamos fazer eventos. Tem igreja, irmãos, que tenta despertar o seu povo com eventos, aí enche a agenda de evento, irmãos. Acaba o evento, está todo mundo um sono gostoso. Reuniões intermináveis, irmãos. Nada disso, irmãos, pode despertar um crente dormente. O que pode, então, irmãos, despertar um crente nessa situação? A voz. Ouviu-se um grito. Quem gritou? A Bíblia não diz. Mas nós sabemos quem grita, né, para a igreja. O Espírito Santo. É só a voz do Espírito Santo que pode nos acordar, irmãos. Se o Espírito Santo não falar, nós vamos permanecer num profundo sono. É somente, irmãos, a voz de Deus que pode despertar uma igreja dormente. Em todas as cartas do Apocalipse, irmãos, há uma frase em comum. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Está nas 7 cartas do Apocalipse. Para todas as igrejas, quem tem ouvidos, ouça. É Ele quem fala com a igreja, irmãos. Só Ele pode despertar um homem, uma mulher, uma pessoa que está no profundo sono espiritual. Estou acabando, irmãos. Abra comigo a Bíblia no Salmo 29. Eu li esse salmo essa semana e quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei dele. No Salmo 29, o versículo 3 diz assim, de 3 a 9, diz assim, ó. Salmo 29. Pastor Jefferson, presta a sua Bíblia, por favor. Você está com a arque, né? Versículo 3 diz assim, ó. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios.
A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnunda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. Irmãos, é só a voz do Senhor que é poderosa para quebrar as nossas defesas, irmãos. Enquanto eu estou falando aqui, irmãos, há corações trancados, fechados, com portões de ferro, irmãos, portões de madeira, irmãos, aqui do Líbano, cedro do Líbano. Não aceito, não é comigo, é somente a voz do Senhor que pode quebrar essa tua defesa. A voz do Senhor é poderosa. Irmãos, se o Senhor não falar conosco, irmãos, ai de nós. Jesus vem no momento em que não esperamos. Desperta-te. Preste atenção nisso. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena ficar preso a algo que está comprometendo o teu preparo para a vinda de Jesus. Seja o que for, se compromete a tua preparação, largue, abandone, deixe. Jesus foi tão radical em relação a isso que ele falou assim: se o teu olho te faz... O olho, irmãos, você já viu alguém arrancar o próprio olho? Arranca, joga fora. É melhor você entrar no céu cego, com um olho só, do que tendo os dois, seres lançados no inferno. Qualquer coisa que comprometa a tua preparação. Pessoas presas, irmãos, a coisas tão... Tem coisa que você fala: meu Deus, há quanto tempo o Senhor não fala com essa pessoa? Ela não ouve a tua voz. Quem santifica, irmãos, a vida da gente é a voz do Senhor. Se o Senhor não falar, o Provérbios diz assim, não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe. E a profecia ali é a voz de Deus. Se Deus não falar, o povo se corrompe, o povo se afunda nas trevas, o povo se afunda no pecado. E sabe quem pode convencer um povo desse? Ninguém. O povo se afunda nas trevas tendo convicção de que está certo, tendo convicção de que está fazendo a vontade de Deus, porque é virgem, mas é uma virgem falsa, é uma religiosidade de casca. Quanto mais envolvidos, irmãos, estivermos com a voz do Senhor, quanto mais o Espírito Santo exercer influência em nossa vida, irmãos, quanto mais imerso nas Escrituras nós estivermos, mais acesas as nossas tochas estarão. Mais acesas, irmãos, nós estaremos. E não precisaremos temer a vinda do Senhor. Pelo contrário, irmãos, estaremos com anseio e alegria, esperando Jesus voltar, esperando a porta se fechar. Vamos ler todo mundo junto? Acabei a mensagem, irmãos. Que o Senhor te desperte, que o Senhor fale contigo. Se não for agora, que o Senhor te levante de madrugada da cama, te faça ler a Bíblia, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Vamos ler todo mundo junto? Eu vou ler na arca, irmãos, para que nós possamos ler todo mundo junto. Romanos 13, 11. Diz assim a palavra de Deus. Vai lá, vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. E digo isto. Não. Vamos lá, irmãos, de novo. Romanos capítulo 13, versículo 11. Todos acharam? Amém? 1, 2, 3. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém. Alguém diz assim: não, mas a igreja salva, verdadeira, ela não dorme. Paulo está falando aqui para a igreja verdadeira, para a igreja salva. Ele está falando porque a nossa salvação é para salvo. E o salvo está dormindo. É hora de despertarmos do sono. Jesus está voltando. Que a tua lâmpada esteja acesa. Se desvencilhe de tudo que te impede de estar preparado. Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Logo após o pastor Jefferson, irmãos, fará a leitura da ceia para nós, com a sua Bíblia. Oremos a Deus. Maravilhoso Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nós queremos te louvar, Senhor.
A tua palavra foi pregada, meu Deus, e esta palavra é tua, é a tua voz. Faz a tua voz ecoar, ó Deus, este coração tão dormente, Senhor. Alguns, ó Pai, estão tirando um cochilo. Outros, meu Deus, estão no sono profundo, Senhor. Ah, meu Deus, se o Senhor não falar, Pai, quem despertará a tua igreja, Senhor? Se não for a tua voz, ó Deus bendito, o que pode nos acordar do sono espiritual? Deus do céu, é a tua igreja, é o teu povo, Senhor. Fala, meu Deus, em cada coração, desperta cada vida, Senhor. Faz o teu povo, Senhor, se libertar, se desvencilhar, ó Deus, se desembaraçar, ó Pai, de tudo aquilo que compromete, ó Deus, a comunhão contigo, Senhor, o nosso preparo para a vinda do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que vai se cumprir esta palavra em muitas vidas, Pai. Sabemos que muitos, ó Deus, baterão na porta, Senhor, em desespero, em angústia, meu Deus, e não serão mais atendidos, Pai. Meu Deus, eu te peço misericórdia, que nós, ó Deus, a tua igreja aqui na Chácara Inglesa, nós possamos estar do lado de dentro, Senhor, na festa, nos alegrando, nos regozijando eternamente com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, desperta o coração que dorme, como o Senhor despertou Jonas, como o Senhor despertou Elias, Pai, desperta para a tua glória, Senhor. Fica conosco, meu Deus, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Jefferson, por favor.